Campina Grande, terça-feira, 10 de junho. Hoje comemora-se o Dia da Raça, da Língua Portuguesa e da Artilharia. Logo mais estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus e também o reverendo Hernandes Dias Lopes Jeremias, Sala de Prosa, falando sobre o tema muito importante. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Antes, desejamos fazer uma oração de gratidão. Pai, obrigado por este dia, por esta manhã que o Senhor está acrescentando à nossa existência. Obrigado pelo dom da vida, pela paz, pela saúde, pela liberdade, pelo privilégio e pela oportunidade que temos de anunciar a Tua palavra através deste veículo de comunicação. Abençoe os nossos internautas que estão nos assistindo agora na TV Master, TV a cabo Canal 20 e também aqueles que estão nos seguindo no YouTube. Fala-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes Jeremias, Sala de Prosa. Fala, gente boa! Sala de Prosa. Tô conferindo aqui, porque se tiver de cabeça para baixo, você já pensou? Ó, mesmo que a placa esteja assim, nós estamos, ó, ligados no eterno, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Aqui, uma parceria, 8ª Igreja Presbiteriana e Luz para o Caminho. Reverendo Santo Varão, melhor chamar de Santo Varão, né? Não? Nossa conversa hoje é sobre ídolos. Ídolos do coração. Ídolos do coração. Esse é um negócio do dia? Da hora. Da hora. De todos os momentos, né? Atinge todo mundo? Sem exceção. Eu acho que o maior inimigo que o homem enfrenta é aquele que ele enxerga diante do espelho. O Narciso. Ele mesmo. É aquele cara lá. Os ídolos do coração são mais maquiados, são mais disfarçados, por isso mais perigosos, mais sutis. Tem aqueles ídolos gerais. É. O Flamengo. Flamenguista brutal aqui, menino. O Galo doido, os cruzeirenses até tremem na hora dessa. Mas eu acho que já tive isso, assim, do esporte. Quando o garotão tinha lá o quadro do atleta lá, cara, aquilo tomava o coração, a mente. O time perdia a alegria. Não, e eu adoeci uma vez que o time perdeu. Adoeci, minha mãe disse que eu tive febre. Meu pai. Varão, era assim. Eu acho que tem uns ainda assim hoje, sabe? Corintiano é assim. Sala de Prosa trazendo você de volta, para você não ir embora aqui, ó, para estar conosco. Fala assim, ídolos que têm atingido hoje a juventude. Pastor, eu acho que talvez a coisa mais íntima é o prazer pessoal, é o hedonismo. Seja o sexo, seja a autoexpressão o lazer, a diversão, o esporte, malhações, fitness. É o cara adorar ele mesmo, cultuar o corpo dele mesmo, ficar diante do espelho, se olhando, se admirando, ou talvez alguns... O cara malha, e põe aquela blusa assim, mamãe me olha. Toda hora que ele vem ao espelho, ele tá assim. É um negócio complicado. Varão. Tem aqueles ídolos que a gente diria assim, né? Pessoais, que é o prazer, o dinheiro. Até líderes espirituais podem ser seduzidos pela idolatria do dinheiro. Idolatria do dinheiro é talvez o ídolo. Aliás, curioso, é que Jesus chama a riqueza de Senhor, Mamon de Senhor. Ele não chama César de Senhor, ele não chama nem o diabo de Senhor, mas ele chama dinheiro de Senhor, Mamon. E outra coisa, é um Senhor que exige dedicação exclusiva. Do coração. Onde, é muito interessante o texto que diz assim, onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Onde você põe o seu dinheiro, seu coração foi para lá.
E é curioso que não precisa ser rico para ter amor ao dinheiro. Tem gente que é rica e não tem amor ao dinheiro. Tem gente que é pobre e tem amor ao dinheiro. Aí é brutal, né, gente boa? Mas é por quando o cara cobiça o que é do outro. É. O cara não tem alegria de ver ninguém prosperar. Toda vez que o cara compra um terno novo aqui agora, o terno hoje aqui é diferente. Também, a ideologia pode ser um ídolo? Pode, é. A ideologia, por essa ideologia, seja ela de que bandeira for, pessoas vivem, pessoas morrem, pessoas lutam, pessoas massacram o próximo. Aliás, o que mais matou na história da humanidade, se não a ideologia? O século XX foi campeã de mártires das ideologias. Né? Foi o nazismo, foi o fascismo, foi o comunismo. Isso pode, uma ideologia também disputa o lugar no coração do crente, hein? Por exemplo, quer ver uma coisa? Existem coisas boas em si que podem se transformar numa bandeira de ídolo. Eu sou calvinista. É uma benção ser um calvinista? É, eu acho que é. Ou arminiano? Ou eu sou arminiano, convicto. É uma benção para ele? Carismático. Mas aí a pessoa transforma aquilo... Neopuritano? Na bandeira dele. E como é que eu faço transformar a bandeira dele? É que ele começa a olhar o outro de cima para baixo. Deus não pode estar nele. Com desprezo. Eu sou bom, eu conheço, eu sei, eu estou certo. O outro é um coitado. Dá um critério aí para o cara ajudar a ver se o ídolo está lá ou não. Eu acho que no momento em que você chama atenção para você, para aquilo que você tem, para os talentos ou dons que você acha que tem, o dinheiro que você tem, a posição que você ocupa, você é quem se projeta. Aquele homem da parábola que prosperou, que a colheita dele deu com fartura, e ele disse, eu construirei os celeiros, eu, minha alma, agora você está garantida. Fez tudo para ele, para a glória dele, para o deleite dele. Por isso que a Escritura diz, cuidado para você não viver elogiando a você mesmo. O centro da sua vida, o primeiro lugar, tem que ser só um. Nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus ocupa o primeiro lugar ou não ocupa lugar nenhum. Porque eu não aceito o segundo lugar. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Aí, nesse caso, é 8 ou 80. Esse é o ponto. Ou Jesus é o Senhor. Então, constantemente, a gente precisa pedir a palavra de Deus, tem que olhar no espelho da palavra de Deus. Presta aí, mestre. Agora. A gente precisa olhar no espelho da palavra de Deus, porque aqui é o espelho que mostra quem que está dominando o coração da gente. Pedir ao Espírito Santo para falar o coração da gente. E ter humildade para ouvir os irmãos. Às vezes, pastor, há outro aspecto interessante nesse ídolo do coração, por isso que é do coração. Escondido. Conforme lá em Ezequiel, 13, versículo 3, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. É o 14:3. Filho do homem, e esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Dentro do coração. É que alguns ídolos só Deus vê. A esposa pode virar varão. O filho pode virar um ídolo. O neto pode virar um ídolo. O ministério pode virar um ídolo. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a renunciar à idolatria. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que ocupar o lugar central de Deus na nossa vida, de Jesus na nossa vida, virou um ídolo. Até pregar. Até pregar. O que você mais gosta na vida? Não é Deus, é pregar. O que você gosta na vida mais? Fazer a obra. Fazer a obra. Isso é sutil, hein, gente boa? É sutil. É sutil. Ídolos do coração. Pedir ao Senhor Jesus, precisa de uma oração sobre isso, viu, varão? Para dar discernimento. Discernimento, para o Espírito de Deus mostrar o sujeito, assim, para, lendo a palavra de Deus, jogar luz na alma dele, o cara quebrantar diante de Deus, a mulher, a moça, o rapaz, o empresário, o político, o militante, o profissional bem-sucedido. Irmão, ore por nós.
Ore por aqueles que você ama, que às vezes você suspeita que está enredado, mas ore por você mesmo. É mais fácil, né, a gente identificar os ídolos que estão no coração do outro. Suspeitar, né? Ou suspeitar, do que identificar os nossos próprios ídolos que estão no nosso coração. Porque no coração é só o Senhor que conhece o coração. É só o Senhor. Então, às vezes a gente fala, esse ídolo está lá, mas vamos deixar para o Senhor mostrar para ele, mostrar para nós, e nós termos compaixão de todo mundo. Exato. E pedir a Deus que guarde os nossos pés. Olha que palavra desafiadora essa de Ezequiel. Ídolos do coração. Vamos orar, Reverendo? Vamos orar. Uma palavra antes de orar, pastor, é o aspecto que nós deveremos ser rigorosos com nós mesmos e mais compassivos Isso. com as pessoas. Boa. Ó, exija mais de você. Tenha mais calma com os outros. Beleza? Por aí. Vamos orar. Deus, nós queremos apresentar a nossa vida. A minha vida aqui, Senhor porque Deus. Tu conheces o nosso luz coração. dentro da minha alma, Senhor Deus. E o nosso coração é enganoso. E às vezes ele pensa uma coisa, deseja algo meu Deus. que não é o que Tu queres, não é o que Te agrada, Meu não é Senhor aquilo que Jesus. traz edificação, nem para a nossa vida, nem para as pessoas que estão à nossa volta. Dá-nos discernimento. Amém, Senhor Deus. Dá-nos prudência. Amém, Senhor Deus. Dá-nos graça para Amém, não Senhor nos Deus. rendermos a esses ídolos. Amém, meu Deus. Dá-nos coragem para Meu romper Deus, com esses em ídolos. nome de Jesus. E dá-nos, Deus, a bênção do Teu perdão. Amém. E dá-nos a bênção, Deus, de sermos alguém compassivo para tratar o nosso irmão com generosidade. Isso mesmo. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente boa, siga conosco sempre. Sala de Prosa. E divulgue. Olha, lhe fez bem, não fez não? Fala sério. Alguém já lhe falou que foi abençoado com Sala de Olha, Prosa? é muito curioso. Eu estou rodando para esse Brasil afora e todo lugar que eu chego, as pessoas dizem, eu estou assistindo Sala de Prosa e estou gostando. É boa. Então divulgue. E siga conosco aí nas redes sociais. Você pode seguir a LPC. uma agência missionária. Luz para as nações. Um abraço, gente boa. Grande abraço e Deus abençoe. Atos, capítulo 16, o versículo 31. Muito conhecida essa passagem. Nós até citamos de cor essa escritura. Leamos. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Vamos recitar comigo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Outra vez. E responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu vou inicialmente aqui fazer uma pergunta. Todos da sua família, todos da sua casa já são convertidos? Sim ou não? Todos, tem alguém aqui que toda a sua família, pai, mãe, avó, avô, sogro, genro, nora, netos, já tiveram um encontro com Jesus? Se tiver alguém, eu quero conhecer. Para mostrar aos irmãos que isso não é algo que você possa declarar. Porque se sua esposa, o seu marido, são realmente pessoas que tiveram um encontro e uma experiência com Jesus, possivelmente nem todos os filhos tiveram ainda, ou seja, não nasceram de novo. Ou às vezes a família, marido, esposa, filhos são, mas nora ou sogra não são. Os avós também às vezes não. De sorte que ninguém pode dizer toda a minha família, desde os meus bisavós, tataravós, todos não são ainda pessoas convertidas.
É por isso que nós vamos estar falando nessa manhã sobre crer no Senhor Jesus Cristo. É um ato de fé. É um ato em que você vai estar realmente fazendo com que este cumprimento aconteça na sua vida. Se não na sua totalidade, pelo menos parcialmente. Se não, pelo menos você possa dizer: minha mulher, meu marido, meus filhos, meu pai e minha mãe são convertidos, ou nasceram de novo, ou tiveram um encontro com Jesus. Nora, sogra, nós vamos ver, talvez ainda não tenham tido esse encontro pessoal com Jesus. Todos conhecemos a história do versículo que eu li, não li todo o texto. Paulo e Silas estavam presos, diante daquele milagre do Senhor haver posto os apóstolos em condições deles evadirem, deles saírem e fugirem, mas eles permaneceram lá, diante daquela circunstância. Eles não se aproveitaram para fugir, e muito menos os presos que estavam com eles, que não se tratavam de pessoas convertidas ou de pessoas cristãs ou cristãos. Mas diz a palavra que, mesmo assim, as comportas do céu, depois da prisão, ter sido abertas por causa de um terremoto que o Senhor promoveu, nem todos, ou quase todos, não fugiram. E não fugiram porque eles estavam presos pela palavra que estavam ouvindo, ministrada por Paulo e Silas, que oravam e cantavam à meia-noite, quando houve aquele terremoto. De sorte que quando nós somos presos pela palavra, não há espaço, não há oportunidade para que você fuja desta realidade de receber aquilo que você está precisando ouvir. Foi este o episódio, diante daquele milagre. Aquele carcereiro que sabia que responderia por todos os presos, se por acaso algum deles fugissem, mas ele percebeu que todos estavam lá. Então surge aquela pergunta que Paulo e Silas responderam: senhores, o que é que eu preciso fazer para que também eu tenha essa experiência que vocês estão externando, que vocês estão passando para a gente, para mim? E o que é que eu preciso fazer? E aí Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Irmãos, diante da realidade que nós temos de não vermos ainda, não contemplarmos toda a nossa família evangélica, ou salva, ou convertida, o termo que você quiser usar, mesmo assim nós temos que crer naquilo que é possível acontecer. E todos nós, quando nos convertemos, do mais novo ao mais idoso aqui, nós passamos a enfrentar dificuldades, crise, perseguições, lutas, que começam em casa. O marido descrente começa então a perseguir a esposa, ou vice-versa, ou os filhos, ou os pais, ou os parentes mais próximos. Estou falando que começa em casa. Inclusive Jesus fala isso lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 52 a 53. Vamos ter que enfrentar o que nós chamamos, o próprio Jesus mostrou, divisão no lar. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 52 a 53. Então, é uma barreira que nós passamos todos nós, quando nos convertemos, passamos por isso aqui, que eu vou ler para vocês. Disse também Jesus, falando sobre as perseguições daqueles que se converteriam. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. De sorte que a divisão, ela acontece inevitavelmente. Alguém da família se levanta contra a sua decisão de entregar a sua vida e seu coração para Jesus. Isso começa
em casa, mas também estende-se à vizinhança, estende-se também aonde você exerça alguma atividade secular, e mais além, nas escolas, nas universidades, você passa a conviver com esse tipo de perseguição. E somente aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus vão resistir a toda sorte de provação, de luta ou perseguição. É por isso que nós, nessa manhã, vamos estar falando sobre por que você precisa de crer na conversão da sua família. Nós enfrentamos as dificuldades do século presente, como sempre aconteceram. As ideologias, o sincretismo religioso, as filosofias anticristãs, a inversão de valores, além da proliferação das drogas, as quais têm avassalado muitas famílias, muitos lares, inclusive eu passei por isso. Eu tinha um irmão que era, aliás, tive 2 irmãos drogados, que infernizaram a minha família, infernizaram minha mãe, infernizaram meus pais, infernizaram a paz na família, e um deles morreu de uma overdose, e o outro morreu de HIV. Eu sei o que é uma família enfrentar um dependente ou usuário de drogas, porque eu passei por isso na pele. Então, as dificuldades, os problemas existenciais da vida trazem transtornos na família, trazem conflitos, trazem dificuldades, e eles nem sequer fazem a menor avaliação ou têm a menor consideração de como seria diferente se este ou aquele ente querido, o usuário de droga, se tivesse um encontro com Jesus, como mudaria o cenário daquela família. Então muitos enfrentam as dificuldades, enfrentam os problemas existenciais da vida, e mesmo assim não reconhece que quando alguém da família tem um encontro com Jesus, tudo muda e muda para melhor. Meus irmãos, a princípio, quando a gente se converte, a gente julga que a salvação, nós experimentamos que a salvação é um milagre de Deus. A família passa a ter paz, a família passa a desfrutar de uma certa segurança, de uma certa tranquilidade que somente Jesus pode dar. Por isso que ele mesmo disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, disse Jesus. E aí, meus irmãos, entra a questão da dificuldade de relacionamento. Eu também sei o que é isso. Quando eu me converti, a minha mãe chegou para mim e disse: meu filho, pregando o evangelho, porque quando a gente se converte, a gente quer que toda a família aceite Jesus. Pai, mãe, todo mundo, a gente fica naquela empolgação de termos realmente encontrado a verdade, termos encontrado realmente aquele que pode trazer paz, e a gente começa a falar, e quase que insistimos para que aqueles entes queridos se convertam. E aí minha mãe, ela chegou para mim e disse: meu filho, de tanto eu insistir, disse: olha, você não me convença, você não vai me convencer nunca de que eu preciso de aceitar esse evangelho. Eu nasci na religião dos meus pais, dos seus avós, e nela eu vou morrer. E foi preciso Deus ferir a minha mãe com um câncer de mama, para que ela tivesse, através de uma experiência dolorosa, um encontro pessoal com Jesus. A minha mãe dormiu no Senhor, não de câncer, porque ela foi curada, mas ela dormiu no Senhor. E eu orava muitas vezes pela minha mãe, quando eu sabia que Jesus ia voltar, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando eu era solteiro, quando a gente é solteiro, a pessoa que a gente mais ama é a nossa mãe. E eu orava chorando, as lágrimas caindo: Senhor Jesus, quando Tu vieres, eu não vou tão contente, tão feliz no arrebatamento. Eu queria que o Senhor também levasse minha mãe também, ela precisa de ter uma experiência contigo. E eu orava chorando pela conversão da minha mãe. E ela se converteu, como disse e repito, através de um câncer de mama, ainda
viveu mais ou menos uns 20 e tantos anos e depois faleceu, não de câncer, mas de uma outra complicação da saúde. É possível, meus irmãos, nós crermos que os nossos familiares se convertam, quando nós colocamos realmente esta pessoa em oração, joelhos dobrados, lágrimas nos olhos. É possível que Deus abra um espaço, uma oportunidade para que essa pessoa realmente abra o seu coração, abra o seu entendimento. A minha mãe, ela dizia: é mais fácil você pegar nas asas do meu caixão e me sepultar do que você um dia me ver convertida a ser crente. Mas eu continuei insistindo, orando, até que um dia, através de uma enfermidade, ela teve um encontro com Jesus. Não importa se você, minha irmã, se você, meu irmão, tem um marido descrente que lhe persegue, que lhe proíbe às vezes até de vir à casa do Senhor, que solta insultos, e solta impropérios, e xinga com você, basta você crer, e você realmente verá o milagre acontecer. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, falando de casais, marido e mulher, que um dos cônjuges ainda não teve um encontro com Jesus, no capítulo 7, Paulo vem falando, ele vem discorrendo sobre respostas e perguntas acerca do casamento, e nos versículos 10 ao versículo 17, Paulo fala sobre aqueles casais cujo um dos cônjuges não se converteu ou ainda não teve um encontro com Jesus. E aí Paulo diz: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não o abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco, e convido você para que amanhã estejamos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Tenham todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.